Deus é bom em todo tempo, irmãos. Nós teremos um tempo agora para falar sobre cura. Nós estamos abordando o tema de cura nessas quintas-feiras. São várias quintas-feiras que nós estamos falando sobre cura. E essa palavra, irmãos, ela vem para trazer para o povo de Deus e para as pessoas que estão ouvindo e recebendo dessa mensagem, palavras que vão transformar o seu modo de pensar e de ver as coisas que Deus faz. Vocês estão comigo? Eu tenho no meu coração, já estava com isso, já há algum tempo atrás, a respeito de falar sobre um texto só. Não ministrar uma doutrina, mas pegar um texto e olhar bem perto dele, para que nós possamos extrair do texto ensinamentos para a nossa vida. Sabe, querido, eu e você podemos entender e compreender o que se passou nesse texto. E sabe, eu posso daqui, porque Jesus disse que as palavras dele não passam, e toda a Escritura é inspirada por Deus, então eu creio que esse texto aqui é inspirado por Deus. Nós vamos ler sobre Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo, deixa eu ler aqui direitinho, para não errar com vocês, né? Marcos, capítulo 9, versículo 14. Hoje é somente esse texto. Marcos 9, 14. Faz tempo que eu não ouço esse barulho de virar de página de Bíblia, de apostila. E sabe, irmãos, você tem que estar sempre conectado. Deixa eu dizer para você, quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Estão comigo? E aqui Marcos está relatando um fato que aconteceu quando Jesus estava aqui no seu ministério. E aqui no versículo 14 de Marcos, capítulo 9, está escrito assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e caiu ele por terra, revolvendo-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Parar por aqui um pouquinho. Aqui, irmãos, nós estamos vendo uma fotografia de um fato que aconteceu. Diga, fato que aconteceu. Então, não é uma história com H, né? É um fato que ocorreu na época em que Jesus estava no seu ministério terreno. E sabe, aqui havia uma multidão com os discípulos, e Jesus chegou no meio deles, e quando eles viram Jesus chegar, correram para eles e o saudavam. Mas Jesus achou estranha aquela reunião, sim ou não? E ele perguntou: o que está acontecendo aqui? Aí um homem se manifestou, não foi? E disse: ei, eu tenho um filho que tem problemas, e eu pedi para os seus discípulos orarem por ele, ou expulsarem, e eles não conseguiram. Então havia uma discussão ali naquele grupo a respeito de um menino que tinha um problema e os discípulos não conseguiram. Jesus tem uma exclamação de quê? Ó geração incrédula. O que ele está sinalizando? Ei, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus.
Sem fé é impossível agradar a Deus. E ele está dizendo, como é que Deus vai se manifestar aqui no meio de incrédulos? Vocês estão aí, não? Quando você se associa com o incrédulo, irmãos, eu digo se associar, não é viver junto, pegar ônibus, comprar carne, não é isso que eu estou falando. É se associar. Irmãos, está fugindo do milagre, está fugindo das coisas acontecerem. E aqui Jesus está interpelando eles e perguntando o que está acontecendo. Aí, de repente, alguém na multidão, na verdade, ele interpelou foi os escribas, né? O que vocês discutiam com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Agora, eu estava lendo aqui, irmãos, espírito mudo. Como é que sabia que o espírito era mudo? Se ele não falava. Vocês estão aí, não? Eu gosto de ler a Bíblia, irmãos, e procurar entender o que está escrito. Eu não sei, talvez quando ele se manifestava, ele não falava. Não saía palavras, mas acontecia fatos. E nós vamos ver isso acontecendo aqui agora. E aí ele começa a dizer assim, vamos lá? Versículo 18. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Ou seja, havia uma manifestação dessa possessão no corpo daquele jovem. Eu vou falar jovem, né? Porque quando o pai é arguido por Jesus, ele fala que desde criança acontece. Então, desde criança não era mais criança. Talvez fosse jovem ou semi-adulto, não sei a idade que ele tinha, mas não era mais criança. Mas disse esse homem para Jesus que desde criança acontecia aquilo, ou seja, não é de agora, isso já está acontecendo há um certo tempo. E ele viu o quê? Que não saía palavras da boca do menino quando estava possesso, só havia um acontecimento. Ele rilhar os dentes é ranger os dentes, é esfregar os dentes. Quem já viu demoniado já assim? Você não viu, dê graças a Deus, mas eu já vi. Tem demônio que fica assim mesmo, manifestando no corpo de pessoas. Né? E ele espumava na boca, babava, né, vamos dizer assim. E também ele definhava. O que é definhar? Ficava todo encurvado, torto, se contorcendo. Vocês estão comigo, não? Tudo bem, pode não ser uma figura agradável de ver, mas isso acontecia com o filho de alguém. Dê graças a Deus pelo seu filho não estar assim. Mas lembra que tem Jesus para curar? A Bíblia diz que ele levou para ele, mas os discípulos estavam lá, Jesus não estava lá na hora. Depois é que ele chegou. E sabe quando Jesus chega, as coisas mudam, porque ele é a palavra de Deus manifesta na terra. Então ele está dizendo, ei, a palavra chegou. E sabe o que a palavra fez? Quando o menino, vamos ler aqui, só para você entender, eu achei maravilhoso isso aqui, porque é o que aconteceu. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Versículo 19, então Jesus disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram, e quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando. Aconteceu aquilo que o pai falou. A manifestação do Espírito que estava perturbando aquele filho. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Imagina eu e você lá, se você fosse o crente, e fosse orar, não lá com Jesus, mas você fosse o crente, e alguém se manifestasse na sua frente, qual seria a sua primeira posição como crente fervoroso? Ia para cima do demônio e dizer, rapaz, você vai sair dele. Mas sabe o que Jesus fez? Ele não fez nada. O menino caiu no chão, começou a babar, a se contorcer. Jesus olhou e foi falar com o pai. E o menino lá todo torto. E eu fiquei observando isso e falei, o que aconteceu? Por que a atenção de Jesus não foi para a criança ou para o jovem e foi para o pai? O que é que o pai tinha que ver com isso? Vocês estão comigo, estão acompanhando? Às vezes o problema não é a causa lá, a situação. Eita, Jesus, fala, Senhor.
Ah, pastor, ora por mim, porque a situação financeira está assim, assim. Rapaz, como é que está a tua vida? Por que está acontecendo aquilo? Você tem que ir na origem das coisas, e não naquilo, na evidência. Vamos lá. Perguntou Jesus ao pai do menino, versículo 21, há quanto tempo isso lhe sucede? A resposta foi, desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Olha, era um demônio atrevido. Além de ser mudo, ainda queria matar a criança. Jogando na água para afogar ou jogando no fogo para queimar. Olha o relato do pai. Vamos lá. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aqui, irmãos, demonstra para mim e para você que ele não conhecia bem Jesus. Ele ouviu dizer que Jesus curava, que Jesus salvava, que Jesus fazia milagres. Mas havia nele ainda uma posição de dúvida. Se tu podes alguma coisa, sabe, irmão, tem pessoas que até se ofenderiam com essa frase. Mas Jesus não é de se ofender. Ele veio para ajudar e salvar. Ele podia responder, rapaz, está duvidando de mim? Falar que nem do destino. Rapaz, estou muito atrevido, hein? Está duvidando de mim, é? Você não viu os milagres que eu já fiz, não? Né? Se fôssemos nós faríamos isso, talvez. Mas Jesus, ele conhecendo o Pai, porque ele foi da origem do problema. O menino não tinha como crer, irmãos. Ele ficava endemoniado, como é que ele ia crer? Quem está numa situação difícil, irmãos, tem que vir outra pessoa e ajudar. E aqui acontece o seguinte, versículo 23, ao que lhe respondeu Jesus, eu acho legal essa frase dele, se podes, se podes. Não é se pode uma pergunta, é uma exclamação, se podes. Sabe o que ele está dizendo para ele aqui, para esse homem, para esse pai? Ele disse assim, ei, eu imagino Jesus dizendo, ó geração incrédula, até quando eu vou sofrer vocês? Até quando eu vou ouvir essas coisas? E aqui havia um caso exatamente isso, geração incrédula. Mas Jesus veio para salvar, não veio? Ele vai salvar o menino aqui, você vai ver. Ao que ele respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Sabe, esse tudo é possível ao que crê. Ele está dizendo, ei, a chave da resposta que você precisa é a fé. Se você crê, pode. Se você crê, pode. Se você crê, pode. Se você crê, pode. Tudo, quando ele falou tudo, irmãos, ele falou tudo. Tudo é possível ao que crê. Ao que não crê, ao que duvida, e era o caso do pai, se tu podes alguma coisa, se você quiser, se você for se, esse se denota dúvida. E sabe, Jesus aqui está, eu vou até falar da minha parte isso, discipulando esse homem, mostrando para ele como é que funciona o reino espiritual. E aqui ele começa a falar com o pai, e o pai ouviu essa palavra e disse, tudo é possível ao que crê? Ele já pulou para dentro e disse assim, ó, a resposta do pai. E imediatamente, ou seja, na mesma hora que ele ouviu isso, ele falou, opa, pulei dentro. Eu creio. Então ele não cria. Agora ele tomou uma posição de crer, irmãos. Vocês estão aí? Estão animados com a palavra? Esse homem, irmãos, era um homem que não estava crendo. Jesus mostrou para ele qual era a chave. E o menino, irmãos, vamos voltar para o menino? O jovem lá, o jovem estava estribuchando ali no chão ainda, todo torto lá, babando, e o pai aqui num diálogo com Jesus. Eu pergunto, e o menino?
É como Jesus disse, calma, já eu vou aí. Demônios, me segura um pouquinho, eu já vou aí tratar com você. Deixa eu tratar com o pai primeiro. E assim que ele conversou com o pai, irmãos, e o pai creu, vamos ver aqui. E, versículo 24, imediatamente o pai do menino exclamou. O que é exclamar? É que nem nós falamos na igreja, aleluia, glória a Deus. É assim? Não, ele fez assim, eu creio. Eu creio. Se é assim que funciona, eu estou dentro. Eu creio. Jesus falou, se você crê, creio. Então deixa comigo agora. Aleluia. Olha só, e o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Aqui ele reconheceu que não tinha, mas quando ele disse eu creio, chegou. Ei, fé chegou na hora que ele começou a falar. Diga um amém bem alto. Amém. Diga mais alto, eu não ouvi. Amém. Ei, irmãos, aqui você está assistindo uma situação que foi real naquele tempo. E isso aqui virou escritura. Por ser escritura, ela é inspirada por Deus e tem algo para transmitir para você, para aumentar a sua fé, para você crer. Tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Aqui ele está precisando de uma cura, uma libertação do filho. E às vezes os filhos não são libertos porque os pais ficam dormindo. Vamos lá. Quando você dorme, o diabo está trabalhando na tua família. Eu creio, ajuda na minha falta de fé, versículo 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, olha só, eu acho incrível isso, eu gosto de dramatizar isso aqui, porque eu creio que foi do jeito que eu vou dizer. Falou com o pai pulou para dentro, chorando, disse, eu creio. Jesus falou, ok, olhou para a multidão, todo mundo olhando para ele, e falou, agora é a hora. Demônio, o assunto agora é com você. Ei, o demônio era mudo, mas não era surdo. Sim ou não? A Bíblia não fala que ele era surdo, falou que ele era mudo. Então ele podia ouvir, tanto que ouviu. Ele disse, demônio, como é que fala lá? Vamos lá. Repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe. Então Jesus falou com ele. Ei, está na hora de você começar a falar, para as coisas mudarem. Espírito mudo e surdo. Agora está dizendo que ele é surdo. Então, se ele é surdo, ele ouviu. Para Deus ninguém é surdo. Você sabia disso? Pode não falar, mas que ouviu Jesus, ele ouviu. Então ele podia ser surdo para os outros, mas para Jesus não. Então, volta lá de novo o texto, por favor. Vamos lá. Eu te ordeno, sai deste jovem. Ele não pediu, ele deu uma ordem. Demônio, ou espírito imundo, era um espírito imundo, não era um espírito limpo, era imundo. Espírito imundo, surdo e mudo, sai deste jovem. E eu acho que essa frase, irmãos, eu não li, nunca vi outro texto semelhante a esse. Nunca mais volte. Você crê que ele nunca mais voltou no menino? Certeza. Ele nunca mais voltou para o menino. Por quê? Porque Jesus deu uma ordem para ele. Sai desse jovem e nunca mais torne a ele. Agora eu pergunto, cadê o pai? O pai, irmãos, era a pessoa-chave desse processo, porque o menino estava possesso. Alguém possesso não consegue nem crer. Mas o pai estava lá, o pai era autoridade sobre aquele jovem, tanto que levou o jovem até lá. E o jovem estava andando normal. Até que Jesus chegou perto. Quando Jesus chegou perto, manifestou. Porque estava lá dentro quietinho. E sabe o que aconteceu? Jesus o expulsou. Deixa eu dizer para você. Jesus tinha fé?
Tinha. O pai tinha fé antes do encontro? Não. Depois do encontro? Sim. Pai, Jesus e a criança. O demônio não podia ficar. Não podia ficar. Então, quando Jesus deu a ordem, olha só o que aconteceu. Vê o texto seguinte, estamos terminando já. Versículo seguinte, por favor. E ele clamando, ele não era mudo? Que coisa interessante. Eu gosto de ler a Bíblia nos detalhes, irmãos, porque são nesses detalhes que Deus revela as coisas. E ele, clamando e agitando muito, saiu. Então, quando Jesus expulsou o demônio, imagina a cena, o menino todo torto, babando, é isso mesmo? Definhando. Jesus foi expulsar, o bicho estendeu o menino, chacoalhou, balançou e saiu. Agora eu pergunto, como é que se sabe que saiu? Porque está escrito. Mas para quem estava lá, o que aconteceu? Viu o quê? Deixou como se estivesse. Ou seja, quando ele estribuchou, vamos dizer assim, o menino desmaiou, vamos dizer assim, que pode ter sido isso. E aí olharam e disseram, nossa, morreu. Morreu o menino, está morto, nem mexe. A ponto de muitos dizerem, morreu. Só que no versículo seguinte, o 27, diz, mas Jesus tomou pela mão e ergueu. E ele se levantou. Rapidinho. Estava quase, é como se estivesse morto. Deus falou, está nada, vem cá. Levanta aí, levanta. O menino levantou, sem demônio nenhum, curado. E o pai, eu imagino, não fala aqui a escritura, não está registrado, mas eu imagino o pai do lado. Uhul! Aleluia! Sabe, irmãos, quem crê festeja. Talvez você não festeja muito porque não era seu filho. Mas quando a Escritura está mostrando algo, é para você celebrar o que Jesus fez. E Ele mostrou o caminho. Como é que você pode crer? Ei, cura é o pão dos filhos. Você tem direito à cura. Sabe, irmão, Jesus não veio só para libertar aquele menino. Ele veio para libertar todo aquele que invocar o nome dele, para libertar. Ei, você pode ser liberto. E pessoas podem ser libertas pelo poderoso nome de Jesus. Amém, queridos? Então eu quero estar dizendo para você que a palavra de Deus, ela não vem somente para você ouvi-la e se alegrar. É para fazer isso, mas é para praticar aquilo que você ouviu. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Creia na sua cura, irmãos. Creia que a palavra de Deus veio para salvar você. Ela funciona hoje, funcionava naquela época, funciona hoje e vai funcionar sempre. Pois a palavra de Deus é o que Deus nos deu como cura também. Aleluia, a palavra de Deus cura. Amém, queridos? Então sejam abençoados na prática da palavra. E nós estamos encerrando essa ministração. Nós vamos estar orando aqui pelo povo. Então quero que você fique apercebido, porque o Senhor vai ser glorificado na pessoa do testemunho que nós vamos dar agora, né? Nosso irmão Tiaguinho.